Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um capítulo da série Futuro. Vou aqui compartilhar com aqueles que têm pedido para que a gente não deixe de fazer isso, para que a gente compartilhe com eles cada dia, cada noite aqui do templo da Primeira Igreja Batista do Pina. Então, que você que está sendo abençoado, compartilhe com mais alguém e permita que Deus esteja trabalhando, movendo as águas sobre as suas vidas, sobre a sua vida. Hoje eu quero estar orando por todos os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista do Pina. Hoje eu quero orar pelos nossos idosos especificamente. Quero orar, não vou falar aqui nomes para não esquecer, mas nós precisamos orar pela vida desses irmãos, para que Deus livre de todo mal, para que o Senhor trabalhe em suas vidas, suas histórias, suas famílias, e assim o seu santo nome seja na vida dele e por meio deles glorificado sobre a face da terra. Eu quero sempre declarar que nós passaremos por essa pandemia de maneira sobrenatural, porque esta nação, ela chama-se e chama pelo nome do Senhor dos Exércitos. Nós queremos hoje iniciar orando pelos irmãos da igreja. Querido e amado Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que a tua fidelidade, ela se estenda de geração em geração sobre a vida daqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ó Deus eterno, nós queremos erguer a nossa voz confiando no que diz a tua palavra, o teu livro sagrado. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Nós não queremos parar, Senhor, em momento algum, de buscar a tua face, de buscar a tua presença. Eu quero abençoar, Senhor, cada idoso dessa igreja, cada um dos nossos irmãos. Quero orar por uma mulher representando todas as mulheres, a diaconisa Alvinéia. Guarda a saúde da tua filha e de todos aqueles que têm idade acima de 60. Olhando para os homens, eu quero orar pela vida do nosso irmão José, um senhor já de 83 anos, e eu quero te pedir, Deus, que a tua boa mão seja sobre ele e todos os homens acima de 60 anos dessa igreja, mas que também o teu nome, que está acima de todo nome, seja glorificado em toda a membresia do teu corpo sobre a face da terra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o futuro tem as suas surpresas e nós somos tão limitados que não conseguimos saber o que está depois da curva. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos contemplar. E aquilo que não era em momento algum surpresa para Deus, é surpresa para mim e para você. Eu no domingo acho que dei uma introduzida rápida, mas não falei. Essa ideia do futuro, ela é tão complicada que surgiu um grupo de teólogos liberais que construíram uma teologia chamada teísmo aberto. Por que teísmo aberto? Deus e o aberto está acerca do futuro. Nós ortodoxos acreditamos que o futuro está fechado, que o futuro está escrito e determinado por Deus e ninguém poderá mudar. Jesus voltará e ninguém consegue mudar essa realidade. Mas o teísmo aberto, ele diz que o futuro, acerca do futuro, Deus se comportou na sua soberania da seguinte maneira: eu não quero saber o futuro, e com isso o futuro está aberto, e esse futuro aberto, ele acontece coisas onde Deus não tinha ciência de que isso iria acontecer. Como por exemplo, eles diriam assim: Deus não sabia
que essa pandemia mundial aconteceria. Deus não sabia do tsunami que aconteceu na virada do século e matou tanta gente lá na Ásia e lá na Ásia. Então, eles dizem que o futuro Deus não sabe. Por que isso? Porque o assunto do futuro é algo extremamente complicado. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente percebe que Deus, Ele não só escreveu, isso fala de conhecimento, mas Ele determinou o meu futuro e o seu futuro. E eu quero ler um texto que fala dessa onisciência de Deus. O poder, o único poderoso capaz de conhecer passado, presente e futuro nos seus mínimos detalhes. E hoje o tema será esse, detalhes. E eu gostaria de fazer você atentar para os detalhes neste momento tão complicado que nós estamos vivendo. E aí eu quero ler primeiramente o texto, para a gente continuar refletindo hoje sobre detalhes. Versículo 16 e 17 do Salmo 139 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Esse in fala de negação, ou seja, quando ainda não tinha forma, quando eu não tinha forma, os teus olhos me viram. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando nenhum dia da nossa vida existia, nem havia, não estava dentro do tempo, Deus já havia escrito cada um dele e Deus já havia determinado. Por isso que eu digo, se chegar o meu dia de partir, coronavírus, acidente de carro, doença do coração, AVC, tumores, qualquer coisa será anunciado como causa da minha morte, mas quem me levou para o céu foi Jesus de Nazaré. Crente não morre, crente passa da morte para a vida, louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para essa ideia de detalhes, a gente tem que olhar para duas perspectivas. A primeira é olhar para coisas aparentemente insignificantes e que podem ser extremamente usadas por Deus. Eu quero lembrar-lhes, voltando lá no passado do povo hebreu, a história de Moisés. Quando Moisés se encontrou com Deus, o encontro dele foi algo extraordinário, foi algo majestoso, mas você já parou para reparar o que Deus usou, o que foi que Deus usou para falar com Moisés? Qual foi a criação que Deus usou para ser usada como instrumento para Deus se revelar para ele? Foi uma sarça. Uma sarça é uma árvore de deserto, não tem muitas folhas, não serve para comer. Se você deitar embaixo dela, a sombra é muito pouca. Ela não tem poder nutritivo, ela não tem valor nutricional, ela não tem valor econômico, ela não tem valor físico para a gente deitar ali embaixo, dormir, armar uma rede. Mas Deus usou uma sarça. Perceba o detalhe de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus desceu nela como um fogo, e Moisés olhava no seu deserto em que ele vivia, ou no deserto onde ele vivia, ele via sarça queimando todos os dias. Mas naquele dia o fogo estava na sarça e a sarça não se queimava. E ele ficou surpreendido e talvez perguntando: que fogo é aquele? Aquele fogo era o Rei da Glória, era o Senhor dos Exércitos, era o Deus que está acima de todas as alturas, entronizado acima dos querubins, no mais alto e sublime trono, mas que estava usando uma sarça para falar com Moisés. E depois, na vida de Moisés, o que é que Deus usa
para fazer com que aquelas 10 pragas aconteçam no deserto, e quando, ou melhor, no Egito, e quando estão diante do mar, Deus trata muito detalhado sobre aquela coisa insignificante, um cajado, que só serve para pastorear ovelhas e dar lapada em inimigo de ovelha. E quando Moisés está diante daquele mar, ele vai orar, pedindo a Deus uma saída, e Deus diz assim: o que é que você tem na mão? Pegue este cajado, toque neste mar, e diga ao povo de Israel que marche, que vá adiante. E Moisés estendeu aquele cajado, e Deus fez maravilhas acontecer. E diante da rocha, é verdade que ele bateu, mas tocou, e a água jorrou. Nas águas amargas, Moisés tinha um simples cajado. E o extraordinário que eu acho é que, para confrontar o Egito, se apresentando agora não somente como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele se identifica dizendo que é o Senhor dos senhores. Quando Moisés joga o seu cajado e ele se transforma em serpente, os magos do Egito, com a magia maligna, com magia negra, conseguem fazer também os seus cajados se transformarem em serpentes. Mas um extraordinário acontece: aquele simples cajado está transformado em uma serpente. Aquela serpente engole as outras cobras. Então Deus é Deus de detalhes. E por que não lembrar de Davi? Davi está diante de um gigante, e eu poderia dizer na nossa linguagem interiorana, lá de Joaquim Nabuco, lá do Engenho Solidão: eita coisa boa! O Golias estava armado até os dentes. O rei, quando viu aquele menino, disse: você não pode ir. E Davi disse: eu posso, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Ele esteve na luta com o leão, ele esteve na luta com o urso, e hoje não será diferente. Eu terei vitória, e toda esta congregação saberá que há Deus em Israel, e que ele vence batalhas sem espadas e nem armadura. E aí Davi vai para a batalha, pega o seu alforje, na nossa linguagem seria, lá no meu interior a gente chama peteca, aqui chama-se estilingue. Pegou sua peteca de soro, que é aquela correia que amarra no braço para a gente tomar sangue, ou para a gente fazer doação de sangue, para encontrar a veia, não é aquela borracha ali. E aí a gente percebe que Davi vai com a sua funda, que ainda é uma coisa menos moderna, segura em uma ponta e na outra do tecido, lança com 5 pedras, pois havia prudência: se errar a primeira, eu atiro a segunda. Mas Deus se utiliza daquela primeira pedra, e ela acerta no único lugar que ela podia entrar. Era uma fresta que havia, uma abertura que havia no centro da testa do gigante. Diz que a pedra cravou, e o nome do Senhor foi glorificado. Detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Ele conhece sua vida em detalhes. Você lembra como foi que ele encontrou você para colocá-lo naquele emprego? Foi detalhes, foi um amigo. Às vezes foi alguém que não tinha nem tanta intimidade, mas a semana passada tinha falado com você, dizendo assim: rapaz, se aparecer lá uma oinha, fala para mim. E deu tão certo, porque Deus é Deus de detalhes. Abra os olhos e perceba que as coisas pequenas, esses detalhes que às vezes não são, que nós não damos atenção, eles podem ser armas poderosas na mão do Altíssimo, na mão do Todo-Poderoso. Aleluia! Então a gente tem outras questões na Bíblia, na vida do próprio Jesus. Um menino estava ali, com uma multidão de pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos colocar por baixo 10.000 pessoas. Alguns dizem que tinha 25, outros dizem que tinha 15. Mas vamos colocar por baixo 10.000 pessoas. Seguindo a Cristo num deserto, ele diz assim: manda esse povo sentar e vamos dar comida. Sério, Senhor, nem que a gente tivesse aí uns milhões de reais, a gente conseguia dar comida a esse povo. Agora, pois a única coisa que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Aqueles 5 pães e 2 peixes estavam na mão de um rapaz.
E aquele rapaz entregou aos discípulos, que colocaram nas mãos de Jesus. E colocando nas mãos de Jesus, meus irmãos, 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão. Se fosse uma tilápia, não é? 2, uma boa porção. Com 5 pães, tem gente aqui da minha igreja que come isso numa tiradinha só. Tem um menino aqui que bate forte. Tem aqui um grupo chamado Colheres Cheia, né? Eles fazem a obra aqui da igreja, constrói, reforma, pinta. Aqueles meninos comem, que é uma beleza. Então 5 pães e 2 peixes não dava, mas nas mãos de Jesus deu para alimentar uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a igreja primitiva, na força, na unção do Espírito Santo, passava a sombra, para que serve a sombra de um homem? Para dizer que ele está vivo e nada mais, para dizer que existe um espaço entre o sol e aonde a sombra está se projetando. E Deus usava a sombra dos apóstolos para curar as pessoas. Também o lenço, não é? Era mandado e curava as pessoas. Então Deus é um Deus de detalhes. Mas quando a gente olha para detalhes, a gente também precisa perceber que os detalhes, eles são pedagógicos. Cristo, em Mateus capítulo 6, ele nos mostra detalhes. Ele nos mostra uma grande problemática por não sermos observadores de detalhes, por não sermos pedagógicos com as coisas pequenas. E aí no capítulo 6 de Mateus 25 e diante, ele vai falar sobre a ansiedade. E falando sobre a ansiedade, ele diz assim: olhem para as aves do campo, não trabalham, não fiam, mas o vosso Pai as sustenta. Olhe para o lírio dos campos. Vocês sabem como é que os lírios nasciam em Israel? Em vales, em lugares cheios de lodo, em lugares encharcados, lugares horríveis. Mas aqueles lírios que ali nasciam, Jesus disse, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E eles não fiam, eles não fazem roupa para si. Então é pedagógico. E ele mostra com aquela história que a gente, olhando para os detalhes, nós poderemos aprender lições espirituais importantíssimas. Talvez hoje você viu uma formiga ou um formigão, e a única coisa que você fez foi passar, pisar e matar. Você não parou um momento para meditar e dizer: Deus é quem sustenta essa formiga, Deus é quem cuida dessa formiga. Mas a Bíblia diz que se Deus cuida de um inseto, muito mais Ele cuidará de vós, Ele cuida de nós. Louvado seja o seu santo nome. O Senhor, nessa série Futuro, fala que nós precisamos atentar para os detalhes e entender que Deus pode usar o que a gente não dá valor ou que não tem valor aos olhos humanos, mas também Ele pode usar no sentido pedagógico, que nós devemos aprender com os detalhes que Deus percebe da vida. E quando eu falo de detalhe, tem uma passagem que eu gosto demais, acredito que é em Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus, Ele falando sobre cuidado, Ele vai dizer que até os cabelos até o cabelo da nossa cabeça estão contados. Até os que caíram estão contabilizados na contabilidade de Deus. Deus se interessa até pelo um fio de cabelo que cai da sua cabeça, que é uma coisa que nós homens nem cuidamos tanto. Todo dia a gente passa Palmolive, a gente quer nem saber a marca do troço lá. A gente não quer saber. A gente usa e pronto. Já as mulheres são mais preocupadas, né? Não, é liso, cabelo seco, cabelo estirado, cabelo enrolado, cabelo... É aquela confusão toda. Mulher é desse jeito. A gente não, a gente dando um sabonete para cima. Se não tiver nenhum, a gente pega um shampoo assim, ensaboa até o corpo com shampoo e sai feliz dizendo que tomou um banho bem tomado. Mentiroso. Então, queridos irmãos, a gente percebe que os detalhes são importantes para a gente saber lidar com o futuro. E aqui eu quero lembrar de 3 ou 2 histórias contadas
pelo chefe de segurança das Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, elas foram destruídas por grupos radicais islâmicos para atingir os Estados Unidos. Aviões bateram e o mundo inteiro viu aquelas torres caírem. E o chefe da segurança que controla a entrada, só entra quem passa por ele. Ele contou alguns detalhes. Ele disse que naquele dia, depois, alguém relatou esses fatos, esses acontecimentos. Alguém não chegou na hora, porque o despertador descarregou a bateria e a pessoa não acordou. Por conta daquilo, a pessoa estava viva. Deus de detalhe. Outra pessoa se atrasou porque era o dia dele levar as rosquinhas, o lanche da turma. E aí acabou demorando para fazer de manhã. Viu a notícia de casa, o prédio onde ele trabalhava vindo abaixo, perante os olhos do mundo. Outra pessoa não conseguiu porque o ônibus atrasou. Outra não conseguiu táxi naquele dia. Não chegou nas Torres Gêmeas para trabalhar e por conta disso está vivo. E uma das histórias mais engraçadas que ele conta é que um rapaz comprou um sapato e a distância era coisa de 4 quilômetros, 3 quilômetros. Ele disse: eu vou andando para amaciar o sapato. No meio do caminho, próximo já das Torres Gêmeas, o seu sapato fez um calo enorme. E ele teve que entrar em uma farmácia para comprar um band-aid. Aqueles 5 minutos, porque havia uma pequena fila, foi o tempo suficiente para ele não chegar no trabalho. E por conta daquele calo, ele está hoje vivo, dizendo que Deus é Deus de detalhes. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus conhece o seu despertador. Deus conhece o ônibus que você está esperando e ele atrasou. Deus, ele sabe porque a fila do banco está tão longa e demorando e você com tantos compromissos para resolver. Deus, ele sabe do calo, do dedão, do pé, feito pelo sapato novo. Então, quando essas coisas começarem a acontecer na sua vida, aproveite para agradecer, dizendo: Senhor, eu estou atrasado, mas eu sei que tu já escrevestes este dia. E não só escreveste, tu determinaste ele. E seja o que for que tu estás querendo para a minha história, eu estou aqui para te agradecer por essa situação. Conta-se uma história que o rei do rock, o Elvis Presley, que foi criado nas igrejas batistas, em uma igreja batista americana. Nos dias de morte, o pastor da sua mocidade estava com ele. E aquele jovem que foi criado na igreja morreu pela força das drogas. E ele um dia se atrasou num show. E quando ele chegou no show, ele abriu cantando aquela música: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Porque ele se atrasou. Se atrasou 5 minutos. E quando ele passava por baixo, e um viaduto onde ele passaria por baixo, 5 minutos antes, um carro havia caído em cima de outro carro e havia matado. Pode não ser nada aos olhos dos homens comuns e incrédulos, mas Elvis Presley reconheceu os detalhes, naquele detalhe de atraso, o cuidado de Deus para com a sua vida. Querido irmão, eu quero finalizar dizendo: nesses dias é dias de parar e contemplar a glória de um Deus de detalhes. Hoje uma menina falava comigo e dizia assim: pastor, ontem ela dizia assim: pastor, ore para que eu não perca meu emprego. Ela trabalha com vendas de frios e não está vendendo. E ela disse que pessoas foram demitidas. E ela hoje passou um áudio para mim dizendo assim: pastor,
eu estou conseguindo todos os dias fazer uma venda. Isso segura o emprego. E hoje aconteceu algo extraordinário. Eu vendi R$8.000. O Deus de detalhes está atento para os seus filhos, está atento para o seu povo. E nós, depois de tudo isso, teremos muitas histórias para contar, teremos muitas histórias para refletir, teremos muitas histórias para testemunhar de que este Deus de detalhe esteve presente na nossa história, na nossa vida, no meio da nossa família, para a glória do seu santo e bendito nome. Detalhes, fortalece-nos para lidar com este futuro tão duro e tão pesado que nós já estamos vivendo dia a dia, para a glória do seu santo e bendito nome. Amém e amém. Eu quero orar por você. Hoje eu comuniquei que faria um pouco mais cedo, porque o ar-condicionado do carro acabou me dando tipo um engasgozinho, e tá aquela coceirinha gostosa na garganta. Fica preocupado não, tá? Deus de detalhes está cuidando de nós, está cuidando de vós. Querido e amado Deus, eu oro te agradecendo pela vida, te agradecendo pela bênção, te agradecendo pelo amor, te agradecendo pela beleza dos detalhes da vida, que às vezes nós, seres humanos, não damos atenção, mas que tu estás, ó Deus, ministrando em cada um deles e através deles para nos abençoar. Que nós possamos, ó Deus, desfrutar desta graça irreparável para a glória do teu santo nome, pois tu és um Deus de detalhes. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz e até amanhã, para a glória de Deus.